Oi, oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre comparação. É um tema que sabemos que é muito importante e que acaba balançando muito a autoestima e a autoconfiança. E eu percebo o quanto essa questão da comparação afeta e o quanto a gente se diminui em muitos momentos. Então, esse é o tema que eu separei pra gente falar hoje. Tava morrendo de saudade de fazer live aqui, fiquei uma semaninha sem fazer, devido a algumas questões. Tava já sentindo falta de vir trazer conteúdo pra vocês. E hoje o tema é comparação. Então, eu vou trazer manejos aqui para vocês se despertarem, entenderem o quanto a comparação é muito maléfica e o quanto ela te faz você caminhar por um caminho nada saudável. Quem tá aqui na live tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo ok? Com som? Vão me dando retorno para mim saber como tá para vocês. Tá tudo ok? Pra gente começar a falar sobre essa questão da comparação, o quanto isso é um tema muito importante. Vou pedir para vocês subir os coraçõezinhos aqui na live, encaminhar essa live para quem precisa ouvir sobre esse tema, que isso é muito importante para poder desenvolver, pra gente levar para mais pessoas. Então, sobe os coraçõezinhos aí, vão colocando. Vocês estão falando que tá tudo ótimo, então vamos seguir aqui, né? Primeiro de tudo, eu quero começar a falar para vocês que nenhuma trajetória é perfeita. Que se você olha para a vida de alguém, você imagina que essa trajetória é perfeita, você tá olhando de maneira errada, porque a única história que a gente conhece é a nossa. Então eu quero iniciar a live falando um pouco sobre essa frase para trazer essa reflexão com vocês. E o que essa frase vem dizer, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a comparação, ela vem muito desse quesito onde a gente começa a olhar para o caminho do outro, né? Tem até aquela frase que é bem conhecida, né? Que é a questão da grama do vizinho sempre é mais verde. E isso é uma frase que eu observo que vem muito e que faz com que a gente se compare, que a gente entra nesse manejo de se diminuir. E principalmente a comparação, ela trava muito nessa questão da autoconfiança e da autoestima, que é o tema que eu vou trazer para vocês aqui durante a live. Vou levantar alguns pontos pra gente poder refletir, pensar um pouquinho nessa questão do autoconhecimento. Mas eu quero primeiro trazer para vocês, eu coloquei hoje uma enquete perguntando com qual tipo de pessoas vocês se comparavam mais, né? E aí eu vi que teve bastante pessoas que colocou com famosos, né? Com pessoas da rede social. Algumas pessoas colocaram ali com familiares e outros com amigos. Mas eu percebi que essa parte dos digitais influencer, da questão da rede social, é onde tem o maior número de pessoas que acabam se comparando. Então, para poder trazer um pouco para vocês, eu quero já começar a falar para vocês o quanto essa comparação é extremamente negativa nesse ponto. E por que ela é negativa? Primeiro de tudo, porque quando você olha para a vida de alguém na rede social e você olha para essa vida e você visualiza que ela é perfeita, que ela tem aspectos que você gostaria de ter, você pode estar olhando de uma maneira errada. Porque lembra da frase que eu iniciei a live falando para vocês? Nenhuma vida a gente conhece de ponta a ponta, só a nossa. Então você não sabe os desafios que aquela pessoa passou, você não sabe os caminhos que ela percorreu, você não sabe o que ela precisou abdicar para estar naquele lugar. Então é muito importante a gente entender um pouco dessa forma, né? Porque eu sempre falo que a gente precisa racionalizar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes a gente só vai tendo esse monte de pensamentos, vai se desenvolvendo nesse sentido de alimentar mesmo os nossos pensamentos. Então a gente precisa racionalizar um pouco esses pensamentos, entender um pouco como funciona. E esse é o objetivo da nossa live, fazer vocês se despertarem, fazer vocês entenderem um pouco sobre essa questão da autoestima e da autoconfiança. E eu também gostaria muito de falar para vocês aqui sobre um vídeo que eu até coloquei ele nos stories, acho que foi domingo, e ele faz muito sentido com a live, né? Porque, primeiro de tudo, ele fala um pouquinho sobre os caminhos que a gente segue. Então, o vídeo eu vou resumir aqui pra vocês, mas ele falava basicamente assim. Muitas vezes a gente segue, vamos pegar que a gente tem dois caminhos, esquerda e direita. E aí a gente vai pelo caminho da esquerda, e no caminho da esquerda a gente começa a perceber que tem desafios, que tem dificuldades, que tem muitas essas questões de tristeza, a gente entra em desamparo muitas vezes, e a gente se pega pensando, né? Ai, como seria se eu tivesse seguido outro caminho? Mas esse outro caminho, ele também ia ser baseado em desafios, baseado em tristeza, baseados em situações difíceis. Não tem como a gente
imaginar como vai ser aquele caminho, a gente só precisa viver. E se você se pegar nessa imaginação do tipo, como que seria se eu tivesse seguido esse caminho? Você vai acabar te diminuindo, você vai acabar te colocando numa situação nada positiva para o seu processo, né? Então é muito importante a gente identificar um pouco sobre isso. Quem tá chegando agora aqui na live, já encaminha essa live para quem precisa assistir. Já vão colocando os coraçõezinhos aí, que os coraçõezinhos são muito importantes pro nosso engajamento aqui, para alcançar bastante pessoas. E agora as lives também ficarão salvas no YouTube. Então a gente vai fazer live aqui no Instagram, eu já jogo no YouTube também. Então vão caminhando aí para quem precisa ouvir um pouquinho sobre esse conteúdo. E principal questão da comparação, né? Por que a comparação ela é tão maléfica? Primeiro porque você fica completamente inseguro. Então, quando você entra nesse processo de comparação, você se entra numa posição de insegurança e você acaba ficando menos vivo mesmo, né? Quem tá aqui na live, eu vou jogar uma pergunta aqui pra vocês e vocês me coloquem aqui se vocês já estiveram nessa situação. Vocês já olharam pra vida de alguém e imaginaram ali o que aquela pessoa havia feito que vocês poderiam repetir na vida de vocês? Se vocês já olharam pra vida de alguém, vocês ficaram se imaginando. O que será que essa pessoa fez? Qual caminho que ela seguiu? Porque eu gostaria de seguir também. Se vocês já se pegaram nessa situação, coloquem aqui pra mim nos comentários, pra mim conhecer um pouco vocês, saber um pouquinho como tá essa questão da comparação. Se vocês quiserem colocar relatos também da comparação pra gente ir conversando, pra gente fazer bem um bate-papo aqui na live, vão colocando pra gente poder falar um pouco sobre esse tema. Teve já pessoas falando que sim, que já se sentiram nessa situação. E vamos colocando aqui se vocês tiverem dúvidas também, quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar, que eu vou estar aqui pra vocês. Então vamos fazer com que esse tempo seja o maior tempo de qualidade que a gente consiga aqui, né? E voltando. Falei pra vocês do vídeo, que é muito importante a gente entender que todos os caminhos vão ter desafios, que todos os caminhos vão ter dificuldades, que parar e ficar se queixando do tipo, eu deveria ter feito aquele trajeto, mas e se eu tivesse seguido aquele caminho? Não vai fazer com que você volte atrás, pelo contrário, vai fazer com que você paralise e de repente você fique se queixando, sendo que você poderia estar proativo no seu processo de conhecimento, de autoconhecimento e de crescimento. Então é muito importante a gente identificar essa questão, né? E eu também quero muito deixar claro para vocês aqui o quanto a comparação afeta a autoestima. E por que isso está muito relacionado com a autoestima? Porque pensa comigo, quando você fica aí se comparando, você vê alguém e você fica, poxa, eu queria tanto ter a vida dessa pessoa, poxa, tal pessoa legal, nossa, tal pessoa tem um círculo de amigos que é interessante, nossa, tal pessoa se desenvolve muito bem no quesito de lado profissional, tem um pouco de dificuldade com isso, e aí você se pega nessa situação de ficar se comparando ali, poxa, mas essa pessoa, ela se desenvolve, eu nunca vou conseguir me desenvolver, e você acaba traçando ali até uma certa competição, porque é muito importante a gente entender que a comparação, ela também vira uma competição. Então, muitas vezes a gente até confunde aí, né? Que eu vou até desenvolver com vocês aqui para vocês entenderem o que é inspiração e o que é comparação. Porque muitas pessoas às vezes pensam que comparação tá ligado com inspiração e não é verdade. A comparação ela te paralisa. A inspiração faz com que você se motivacione. Então você vai ver aquela pessoa, você vai admirá-la e você vai entender o caminho que ela seguiu de alguma forma e você vai se sentir inspirada para seguir aquilo. Eu gosto muito de trazer uma reflexão e eu sempre penso muito isso para minha vida também, é que muitas vezes a gente até entra nesse quesito, né? De comparar mesmo. Eu acredito que todo mundo já teve em algum momento essa questão da comparação, todo mundo já passou por esse processo, mas eu observo que muitas dessas situações paralisam a gente, né? Até o ponto da gente deixar de produzir coisas, deixar de criar situações. E o que eu observo bastante na questão da comparação é o quanto ela paralisa. Então é muito importante a gente entender sobre ela e trabalhar esse manejo, né? Então pensa comigo. Quando você tá nesse processo de se paralisar, você começa a olhar para a vida do outro não como algo que você possa fazer por si, mas como até um afronto, né? Nossa, eu já vi várias situações de pessoas... mas eu vou trazer um exemplo para vocês que vai ser mais claro. Eu sempre gosto de trazer exemplo para vocês aqui, né? Vou trazer o exemplo de uma maquiadora, por exemplo. Ela começa a fazer maquiagem e aí ela pega as maquiagens daquelas...
Tipo Boca Rosa. Pega a maquiagem da Boca Rosa, né? Nem sei se a Boca Rosa tá maquiando. Acho que ela tava mais focada pra linha mais das mercadorias dela. Mas durante muito tempo a Bianca Andrade maquiou, né? Então ela pega lá as maquiagens que a Boca Rosa fazia, que a Bianca Andrade fazia. E aí ela começa a pegar, ela acabou de começar a maquiar, mas ela começa a pegar aquelas lá como um ponto de comparação. E aí ela fica, mas ela fazia assim. E aí você já pega numa pessoa que tá num índice, né? Que nem eu já usei a questão da Boca Rosa, que tá num índice elevado, que tá num processo muito mais elevado que o seu. E aí você menospreza o seu processo. E o que isso pode fazer com você? Você pode, de repente, deixar de maquiar, deixar de fazer técnicas, deixar de fazer cursos que você possa se qualificar, para quem sabe assim você também se desenvolver tão bem quanto a Boca Rosa, porque você ficou se comparando, você ficou colocando que você jamais iria conseguir chegar nesse lugar. Quem se identificar, coloca aqui nos comentários com esse exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo também. Vou pegar o exemplo da psicologia mesmo, né? Aqui dentro do Instagram mesmo, a gente vê um monte de psicólogos, a gente vê um monte de gente falando sobre autoconhecimento, sobre autoestima. Então pensa comigo, se a gente entra nesse quesito do tipo, fulana fala sobre relacionamento, eu não vou falar, porque ela tem tal qualificação, ela fez tal curso, e de repente eu começar a falar que eu acabei de estudar sobre o tema, e aí a gente deixa de trabalhar esse processo de crescimento, porque você já tá se comparando com alguém que tá no mercado há muito mais tempo. Então olha como isso é negativo pra você, né? Tem um comentário aqui. Muita gente se compara com pessoas estilosas e às vezes essa pessoa estilosa conseguiu tudo através de coisas ruins. Também tem esse quesito de algumas pessoas conseguirem crescer aí, né? E é o que eu falo pra vocês. Por isso que eu falo, aparências enganam. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que tá lá, né? No índice elevado, tá lá alavancando, tá crescendo. E aí a gente pensa, poxa, mas eu queria tanto ter essa pessoa. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela abdicou de muitas coisas na vida dela, né? Então, de repente, ela abdicou de construir uma família. De repente, ela abdicou... Não que isso seja errado, tá, gente? Até porque isso são escolhas e nós devemos fazer escolhas o tempo todo, né? Mas abdicou de estar com pessoas ali que ela poderia ter um tempo de qualidade, ela focou naquilo, então ela cresceu. Então é importante a gente olhar de uma forma racional, né? Tem um outro comentário assim, falando aqui, sim, concordo e vejo, tá, que às vezes as pessoas esquecem de ver que também aquela pessoa que está sendo comparada também pode ter sofrido algum momento. Exatamente, que cabe muito nesse quesito que eu tô falando aqui pra vocês, né, que entra nesse quesito da gente entender que aquela pessoa abdicou de muitas coisas pra chegar onde ela chegou, né? Então vamos pensar nessa questão de uma maquiadora mesmo, que foi o exemplo que eu usei pra vocês aqui. De repente ela passou vários sábados, ela passou vários domingos, ela fez vários cursos pra chegar onde ela chegou hoje. E aí você tá nesse momento... Eu vou até falar dessa forma pra vocês aqui, se colocando nesse lugar de vítima, porque você acaba se colocando nesse lugar de vítima. Eu nunca vou conseguir. Tal pessoa chegou nesse nível. Não vou fazer curso não, porque é perca de tempo. E aí você não vai crescer, você não vai sair desse lugar. Então é muito importante vocês se chacoalharem aí e entenderem que vocês precisam sair desse lugar. Porque não adianta vocês ficarem se comparando com os outros se vocês não entenderem o quanto isso está sendo maléfico para vocês, o quanto isso está sendo negativo, né? Então é muito importante a gente sair desse lugar de vítima. E eu vejo que a comparação, principalmente, ela nos coloca aí numa situação até um tanto confortável, né? Que foi o que eu falei pra vocês da questão da competição e tudo tem muito relacionado. Uma outra coisa que eu quero trazer pra vocês aqui é sobre a régua. Isso é até uma frase clichê que a gente escuta bastante, né? A gente já viu bastante metáforas por aí, mas cada pessoa tem a sua régua. Então, volte-se um pouco para isso. Entenda que cada pessoa, ela é compassada ali em um tamanho. Então, a sua régua não vai casar com a régua do outro. Então, não adianta você ficar pegando ali, se colocando naquela situação, se comparando e tentando medir ali de alguma forma, vocês não vão se encaixar.
Porque cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua ideação ali, cada pessoa tem o seu desejo. Então não adianta você pegar essa pessoa e ficar se comparando. Cada pessoa teve um caminho que seguiu ali, né? Então é muito importante você olhar para o seu caminho, para a sua trajetória. E eu observo que muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo em entenderem o caminho que elas estão seguindo, entenderem a sua trajetória. E aí vem a questão da comparação. E ela é muito maléfica nesse sentido. Muito maléfica, por quê? Quando você começa a olhar para a história do outro e você começa a se medir naquela história, você se diminui. E aí vem essa questão da perca da autoconfiança, que é o que eu tô falando para vocês durante a live. Então você entra nesse processo e aí é onde você se perde. Porque quando você começa a comparar com a vida do outro, você se perde da sua vida. Você perdeu sua essência, você perdeu o caminho que você percorreu, você perdeu a trajetória que você seguiu aí, você perdeu todos os frutos que você colheu, porque você está baseado em se comparar com a vida do outro. Olha como isso é negativo com você. E é por isso que eu volto e falo para vocês que muitas vezes, quando a gente entra nesse movimento de comparação, a gente se coloca sim num lugar de vítima. Então é muito importante a gente desenvolver isso dentro de nós, é muito importante a gente trabalhar esse tema. Traz muito esse sentido tem um comentário aqui, parece que o outro tem mais facilidade. Realmente, a impressão que dá é que o outro tem mais facilidade, mas isso não é uma verdade. Porque aquela pessoa também passou por percurso, ela também passou por desafios para ela estar nesse lugar. Só que muitas vezes, quando a gente olha de fora, dá-se a impressão que foi mais fácil, dá-se a impressão que foi mais leve. Mas ela também passou por muitas situações difíceis, ela também passou por muitos perrengues aí para chegar onde ela chegou, que entra muito nessa questão que eu falei para vocês de abdicar. E o que eu quero trazer para vocês aqui também é isso vocês vão usar com cautela, porque mais pra frente da live eu vou reforçar e vou voltar nisso daqui. Mas a única pessoa que vocês podem se comparar é com vocês mesmos, mas com cuidado também. Porque até quando a gente se compara com a nossa história, a gente pode estar nos colocando numa situação não muito saudável. Mas é importante a gente olhar para nós. Então, vou pegar lá o exemplo que eu trouxe para vocês no início da live, a questão da maquiadora. Então, não é a maquiagem da Boca Rosa que você vai olhar, é pra sua maquiagem. Não é pro vídeo da psicóloga lá que fala de relacionamento há tantos anos. É pros seus vídeos que você vai olhar. Gente, eu fico às vezes perplexa, né? Porque muitas vezes, até início de live, eu falava super travado, ficava super ansiosa antes de iniciar alguma live. E hoje eu vejo o quanto eu já levo isso de maneira mais leve. Não vou dizer pra vocês que eu não fique nervosa, que alguns temas ainda me deixam meio aflita quando eu vou falar algumas coisas, mas eu vejo o quanto isso foi uma construção que eu trabalhei com o tempo, né? Então é muito importante a gente olhar pra isso também, é muito importante a gente entender que a gente tá crescendo, né? E eu lembro, assim, até dos primeiros stories que eu gravei lá em 2019, eu ficava às vezes meia hora, 40 minutos pra conseguir gravar 2 stories. Então, olha a dificuldade. Hoje em dia é super mais fácil pra mim. Eu paro aqui, eu falo, eu consigo me desenvolver. Mas por quê? Porque foi um treinamento. Se de repente eu me colocasse ali numa situação de ficar me comparando com o outro, eu muito provavelmente ainda estaria lá 30 minutos, 40 minutos pra poder gravar um story e estaria pensando 1000 vezes pra poder abrir uma live. Por quê? Porque eu estava me comparando com uma pessoa que já estava nesse caminho, né? E é por isso que a gente precisa olhar para nossa história. Então, se vocês for se comparar com alguém, que vocês se comparem com vocês, só que com cautela. Mas eu vou falar sobre isso mais à frente, sobre essa questão da comparação. E o que eu quero trazer para vocês pensarem aqui. Então, você que tá aí meio desmotivado, você não sabe muito o caminho que você quer seguir, e aí quando você olha para a trajetória de alguém, você vê meio que como um espelho aí. Olha para sua trajetória. Eu te convido a fazer uma reflexão de você olhar para tudo que você está crescendo, olhar para os caminhos que você vem percorrendo. Então, olha um pouco para as coisas que você vem desenvolvendo, olha para o que você vem criando, né? Porque muitas vezes a gente realmente se pega nessa situação de olhar para o outro, porque parece que é mais fácil mesmo a vida do outro. Já dizia a frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a gente não sabe se aquela grama é artificial, né? Então é muito importante a gente pensar e refletir, né? E eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. E essa pergunta eu quero que vocês reflitam aí. Quem quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Mas quanto tempo da sua vida você fica se comparando com alguém?
Então, quanto tempo você fica aí durante o dia? Quando você tá na rede social, ou quando você tá com algum familiar, e aí você olha pra vida daquela pessoa e você pensa, putz, quero chegar nesse nível, quero alcançar. Quanto tempo você está, quanto tempo você fica nesse dia aí? Dá uma pensada sobre isso, dá uma refletida, porque eu acredito que quando você começa a sair desse processo, você começa a trabalhar seu autoconhecimento. E é até uma forma de você começar a identificar. Né? Tem gente falando aqui o tempo todo, o tempo todo. Então, olha como isso é negativo com a sua história, olha como isso é negativo com você. Então, você fica olhando para a vida do outro e, consequentemente, você se distancia da sua vida, dos caminhos que você seguiu, dos caminhos que você faz todos os dias. Então, olha um pouco para sua trajetória, né? Porque eu falo que uma das principais manejos para a gente parar de se comparar é a gente se acolher. E por que o acolhimento é tão importante? Porque no momento em que a gente se acolhe, é o momento onde a gente começa a identificar quem somos. Então, muitas vezes, no processo da autoestima e da perca da autoestima, na perca da autoconfiança, a gente esquece quem somos. E aí a gente começa a entrar nessa questão do outro, do outro. Eu até tinha colocado semana passada também uma enquete para vocês, né? O quanto a questão das pessoas compararem a gente, né? Muitas pessoas às vezes, você viu fulano? Nossa, fulano tá se desenvolvendo super bem. E aí a gente entra nesse lugarzinho mesmo de situação tão difícil, onde a gente acaba se colocando nessa situação e até de não conseguir prosseguir porque o outro tá comparando você com outras pessoas. E isso gera um sofrimento, né? Aqui tem um comentário também que é super válido com o que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou ler aqui pra vocês. Quando tem a comparação com o outro, esquecemos o processo que levou o mesmo até lá. Por isso a história dele sempre vai parecer melhor e mais interessante. E é sobre isso, né? Porque a gente olha pro outro quando ele tá lá em cima, né? A gente não olha pro outro quando ele tá iniciando, quando ele tá começando. E a gente tem essa tendência. Mas também existe outro tipo de comparação que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês também. Mas seguindo aqui, falei pra vocês da importância da gente diferenciar comparação e inspiração. A comparação, ela paralisa. Então, você se compara com o outro e aí você entra nesse movimento onde aquela pessoa, você começa a ver a história do outro e aí você começa a não produzir na sua vida. A inspiração é quando você se inspira. Nossa, fulano é tão interessante. Nossa, fulano fala de relacionamento tão bem. Nossa, como é legal. Acho que eu vou também abordar esse tema. Eu vou aprender um pouco com essa pessoa. E entender que ela iniciou também no processo. E a inspiração também, ela vem muito com a motivação da gente fazer parcerias. Então, é quando a gente começa a fazer parcerias para poder crescer. Porque muitas vezes a gente precisa dessas parcerias, né? Até como uma forma da gente trazer um conhecimento nosso e abraçar com o conhecimento do outro. Então, é muito importante a gente ser aberto para parceria, ser aberto para essa questão. E eu quero trazer para vocês agora 4 tipos de comparações que acontecem o tempo todo com nós. E vocês vão me falando aqui nos comentários se vocês se identificarem com alguma delas. Mas o primeiro geralmente a gente se compara com pessoas bem-sucedidas. Que foi um pouco que eu falei pra vocês no início da live, dos digitais influencers, das pessoas famosas. Então, olha o quanto essa comparação ela é muito negativa. Porque pensa, você tá se colocando numa realidade que não existe. Porque você começa a se comparar com essa pessoa e essa realidade dessa pessoa tá muito distante da sua. Porque ela tá naquele nível lá, você tá iniciando aqui. Então, olha como você se distancia dela. E sem contar que você não visualiza os bastidores dela. Então, você não visualiza o que ela caminhou para chegar até onde ela chegou, aonde ela tá bem sucedida. E aí você trava. Diferente da inspiração. De quando você visualiza para essa pessoa que cresceu, você acolhe a história dela, e aí você acolhe a sua história e você se vê nesse processo de também chegar um dia nesse nível, né? Que aí não é uma comparação, é onde você entra como uma inspiração. Então, olha como é importante você olhar para isso, olha como é importante a gente diferenciar muito inspiração de comparação. Porque muitas vezes a gente até acredita que a gente tá se inspirando, mas a gente tá se comparando, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa questão, até porque a rede social, ela entra muito nessa vibe de colocar a gente nesse processo de menos-valia, de colocar a gente nesse processo de baixar nossa autoestima, né? Porque a gente entra aqui,
dá até uma taquicardia muitas vezes, né? Porque todo mundo tá desenvolvendo, todo mundo tá trabalhando. E até eu lembrei aqui, eu coloquei nos stories, né? Que ontem eu conversei com uma amiga. E sem conexão nenhuma, eu havia notado que ela tinha dado uma sumidinha das redes sociais. E eu fui perguntar como ela tava, porque aquilo me gerou uma preocupação. E aí ela me trouxe o quanto ela tava angustiada com a questão da comparação. E até ela tinha saído um pouco das redes, porque ela não estava conseguindo acompanhar com que as pessoas estavam se desenvolvendo e ela estava se sentindo paralisada. Então, olha como a comparação ela afeta aí bastante, né? Então, é muito importante a gente identificar, a gente entender e a gente sair desse processo, né? Entender que a nossa história, ela é única. Então, pensa, quando você fica se comparando com essas pessoas que são bem-sucedidas aí, que já estão há um tempo nessa caminhada, você deixa de olhar para sua trajetória, né? E você deixa de olhar para os seus processos. E, de repente, é o que eu sempre falo, gente. Às vezes aquele caminho que a gente tanto quer seguir não é o caminho pra gente seguir. Lembra que eu falei pra vocês no início da live, da esquerda e da direita, que são os caminhos que a gente tem aí? Que às vezes a gente tem um caminho, a gente tem outro caminho, a gente percorre um caminho e aí a gente olha para aquele caminho e a gente fica, talvez se eu tivesse seguido por outro caminho, talvez seria mais fácil, esse caminho tá com muitos desafios. E é isso que eu volto a falar para vocês aqui. Então a gente precisa olhar para nossa trajetória e entender que às vezes alguns caminhos não tinham que acontecer, por mais doloroso que seja, mas talvez aquela realidade é aquela agora. Em algum momento pode ser que você consiga desenvolver aquilo que você está desejando, mas agora você precisa entender que é aquele caminho que você está seguindo. E aí é não paralisar, é você se motivacionar, é você crescer. Outro quesito, que é o número 2 aqui, é você se comparar com amigos e familiares. E de forma muito inconsciente, essa comparação, ela entra como uma aprovação. Então, quando a gente pega aí no âmbito familiar, né? Por exemplo, um primo, um irmão, uma irmã, entra nesse quesito de aprovação, né? Porque quando a gente pega assim, meu irmão, ele passava em tudo, ele passava em todas as matérias, minha mãe sempre teve muito orgulho. Então, de forma inconsciente, a gente está reproduzindo ali uma comparação no sentido de que aquilo não vai ser algo possível, que a gente não vai conseguir realizar aquilo. Quando, na verdade, talvez, vou trazer o exemplo que eu trouxe para vocês e desconstruindo aqui o pensamento. Você não se desenvolve tão bem nas matérias, mas você se desenvolve de outra forma, você se desenvolve na fala, você se desenvolve com outros quesitos, você se desenvolve na prática, talvez você não é tão forte na teoria, e está tudo bem. É muito importante a gente entender também que os nossos processos são únicos, que é o que eu falo pra vocês, tô falando o tempo todo aqui na live. Então, tudo é muito único. E aí entender que está tudo bem, você tá passando por esse processo, você tá identificando esse quesito. Então, é muito importante a gente acolher, né? Lembra que eu falei pra vocês sobre a gente acolher a nossa história? E é quando a gente entra em contato com essa comparação, principalmente com familiares, com amigos, que é onde a gente precisa acolher a nossa história, porque a busca por aprovação é constante. Que, fulano foi aprovado, fulano se dá tão bem no meio dos amigos, o que será que ele fez para seguir esse caminho? Vou talvez tentar me desenvolver aqui também. E aí a gente vê o quanto a gente se perde da nossa história. A gente vê o quanto a gente se perde do nosso caminho. Então é muito importante a gente olhar para nossa trajetória, a gente olhar para o nosso caminho e acolher esse caminho, né? Um terceiro quesito que tá muito relacionado a isso, e é o que eu falei para vocês que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é quando a gente se compara com pessoas, entre aspas, coitadinhas. Então, sabe quando você se compara com aquelas pessoas que você julga ser inferior a você? Então, principalmente faculdade, eu via muito isso. Fulano tirava uma nota mais baixa, e aí a pessoa, às vezes, até pegava algum trabalho ali, comparava com aquela pessoa, e aí se sentia ok. Tá ok? Me comparei com o fulano que tira a nota baixa, ele tirou nota baixa, ele tirou 6, eu tirei 7. Olha como isso é negativo. Porque a gente tá se julgando como uma pessoa, se coloca numa situação de inferioridade. Que aí você se coloca nessa situação de comparar com quem, entre aspas, aí é colocada como uma situação de menos-valia. E aí você infla o seu ego, porque isso vai gerar você vai se inflar de alguma forma, e você continua competindo.
Que aí algum dia eu falei pra vocês que a comparação ela é muito negativa quando ela entra nesse processo de competição. Então, olha como a comparação ela leva você também à competição. E aí você entra nesse quesito de estar se comparando, de estar se colocando ali nesse lugar de inferior, que aquela pessoa é inferior. Então, eu me comparo com quem é inferior, me comparo com quem você já tá num nível ok da sua vida e você se compara com quem tá iniciando ali. Além disso ser extremamente negativo, você infla o seu ego de maneira errônea. Que é onde você coloca ali que você tá ok, que tá tudo bem, que você tirou uma nota melhor que o outro, mas você continua se comparando. Então, olha como isso é negativo, né? Você tá novamente baseando a sua régua na régua do outro. E aí você se distancia da sua trajetória. Então, pensem um pouquinho sobre isso. E o quarto pilar que eu quero falar pra vocês aqui também é um dos grandes manejos da comparação, é a gente se comparar com o nosso eu do passado. E o porquê que isso é negativo, que foi o que eu falei pra vocês, pra gente tomar muito cuidado. Porque muitas vezes, quando a gente se compara com o nosso eu do passado, pode ser que esse eu do passado tenha obtido sucesso. E aí, quando a gente olha pra frente, a gente vê um abismo. E aí a gente pensa, ai, mas eu era tão bem sucedida, eu caminhava em lugares positivos, eu tinha um círculo de amigo legal, e hoje em dia eu me encontro perdida, me encontro sozinha. E aí você continua no processo de comparação. Você continua no processo de se comparar. Só que você está se comparando com o eu do passado. Então, olha o quanto isso é negativo. E aí eu volto a falar para vocês o quanto é importante a gente tomar cuidado com as comparações. Seja com pessoas bem-sucedidas, seja com amigos, familiares, seja com pessoas que, entre aspas, é definido como pessoas inferiores aí, coitadinhas, que foi o que eu falei para vocês, e seja com nós mesmos. Então, a gente tomar um pouco de cuidado quando a gente se compara com a gente também, por esse quesito. Porque muitas vezes a gente esbarra com uma realidade que a gente já não está mais vivenciando. E o que eu quero trazer para vocês é que vocês precisam olhar para o hoje, olhar para o que vocês estão vivenciando hoje. Então, olhar para as situações que vocês estão nesse momento. Então, hoje, você que tá aí tentando tomar um rumo novo na sua vida, tentando se relacionar de uma maneira diferente, não se compare com pessoas, com você do passado nesse quesito. Se você já teve bons relacionamentos, se você já teve boas situações aí de maneira sucedidos. Então, não se compare com você do passado. Só se compare com você do passado numa métrica de crescimento. Então, por isso que é muito importante a gente diferenciar isso e tomar um pouco de cuidado. Tem um comentáriozinho aqui, a comparação faz com que a gente ficar preso e não evoluir. Exatamente. E a gente entra nesse quesito de não evolução, porque a gente paralisa e a gente fica patinando mesmo, né? Patinando naquele quesito, a gente alimenta o nosso perfeccionismo, alimenta a nossa procrastinação e a gente não cresce. Então, às vezes, a gente até tem um monte de benefícios, temos um monte de qualidades, temos conhecimento, mas a gente não prospera. E aí tá um grande gatilho da gente não prosperar, a comparação, porque a gente insiste em se comparar com pessoas que de repente já estão na caminhada há muito tempo. Então é muito importante a gente olhar para isso e trabalhar essa questão da comparação de uma maneira que a gente se livre disso, né? Então, para vocês que estão aqui na live, para vocês que ficaram aqui comigo, olha o quanto a comparação ela é maléfica. Então é muito importante a gente entender sobre ela, né? Porque muitas vezes a gente escuta aí, você tá se sentindo atrasado na vida, você sente que as pessoas estão mais experientes que você, pare de se comparar, e pare de fazer isso. E a gente muitas vezes não entende o que tem por trás. Então é muito importante a gente desmiuçar o assunto, né? Que é o que eu falo pra vocês. É a gente identificar o porquê a gente se compara, identificar o porquê a gente entra nesse processo, o porquê que a gente se fica nessa situação, né? E é onde a gente começa a trabalhar esse processo de autoconhecimento. Então, é muito importante. E uma outra característica também que é muito vista dentro do processo de comparação é a pessoa sentir vergonha de compartilhar os desafios. Então, isso é um grande quesito que eu vejo muitas vezes. A pessoa ter vergonha de falar sobre os desafios que ela está enfrentando, que ela iniciou. E aí, isso te coloca nessa situação de você voltar para aquela pessoa que já está caminhando há muito tempo. Então, olha como sendo que você precisa abraçar o seu momento, abraçar a sua trajetória, abraçar o que você está realizando
hoje. Então você precisa olhar para o hoje, olhar para você, olhar para sua história, né? Eu sempre falo da importância da gente olhar para nossa história, olhar para nossa régua, lembra? Então quando a gente, se a gente pode pensar em algo, olhe para você como uma régua. Você é única. E existem aqueles 3 pilares, que foi os pilares que eu trouxe para vocês num post que eu postei hoje. Você é capaz, você é única e você está no tempo certo. Eu sei que é difícil você olhar para o tempo hoje, porque eu sei que o seu pensamento tá te levando a você acreditar que você não está no tempo certo, mas você está no tempo certo. O que você está vivenciando hoje é porque você tem que vivenciar hoje. Então, olhe um pouco para essa história, olhe um pouco para esse processo e olhe para o que você vem colhendo hoje. Você está, sim, no tempo certo. Não se compare com quem está à frente, não se compare com quem está além. E é isso, gente. Foi isso que eu preparei para vocês aqui na live, dessa questão da comparação. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar. E eu acredito que eu trouxe aqui o que eu estava planejando trazer para vocês. Levantei pontos que eu queria muito falar aqui da comparação. E a gente olhar para a comparação como uma maneira negativa mesmo e sair dessa posição de vítima aí. Acredito que é isso. E uma boa noite para vocês. Obrigada para quem esteve aqui comigo, compartilhou, trouxe um pouquinho fragmentos da história, trouxe aqui bastante conhecimento pra gente. Isso é muito importante. Tem um comentário muito maravilhoso da Gabi, falando que eu sou uma inspiração. Muito obrigada. Você também é uma inspiração para mim. E boa noite. Um beijo para vocês e até a próxima live.